Bom dia, pessoal. Mais um chimarrão com a Tati e com o João. Sejam bem-vindos. Espero que a chuva nos lugares que caiu aí tenha sido proveitosa. Aqui choveu uma chuva mansa, muito agradável, não estragou nada, só beneficiou, só fez o bem. Vera, a gente está falando aqui de Bagé, uma cidadezinha que fica na fronteira com o Uruguai, onde há 21 anos foi fundado o pioneiro Instituto de Permacultura da Pampa, um instituto que foi criado para introduzir a permacultura no Brasil, junto com outras ações promovidas pelo Ali Sharif, que foi um iraniano que foi aluno do Bill Mollison. E o Bill Mollison, para quem não sabe... Um dos primeiros alunos do Bill Mollison, né? Na década de 80. E o Bill Mollison, para quem não sabe, organizou a permacultura na década de 70. Foi ele que criou esse método, né, essa plataforma de conceitos e técnicas para a gente planejar e organizar a nossa vida no campo e que pode, na realidade, ser aplicado em muitos outros contextos, como o próprio Bill Mollison fez. E um pouco do nosso assunto hoje é esse, né? O que é esse método? Como é que a gente acha energia para planejar, né? A gente tem dificuldade de aplicar método, né? De fazer esse trabalho de busca. Método quer dizer busca, quer dizer buscar. Então a gente vai entender um pouco isso, né? Porque a permacultura é uma ferramenta para buscar, uma ferramenta para a gente conseguir algo. Então, quando a gente fala, por exemplo, o método científico é a busca por conhecer, essencialmente é a busca por saber as coisas, a busca por investigar a natureza ao redor, porque o que a gente tem para saber é sobre as coisas que nos circundam. Então, o que circunda é a natureza, só que ela não tem só um aspecto material, ela tem vários aspectos imateriais, assim como nós. Então, hoje a gente queria falar um pouco sobre essa busca e sobre como a permacultura pode ser essa ferramenta de busca, assim como qualquer método, né? Então, começando por entender isso, que método é busca? Bom dia. Bom dia. Pois é, então, na verdade, a permacultura, a grande sacada do Bill Mollison, ou seja, ele foi muito feliz quando ele conseguiu reunir essas informações dentro desse método, né? Então a permacultura é interdisciplinar porque ela circula por vários ambientes, ou seja, ela transpassa várias áreas do conhecimento. Se trata de produção de alimento, tratamos de água, de geração de energia renovável, das construções, da integração entre os animais e as plantas, ou seja, esse todo, né? Num mundo que está se vendo partes apenas, né? Tudo está virado em partes, né? Ou seja, a ciência e os estudos está tudo em fascículos, está tudo em pedaços, né? E eu tenho dito que uma das crises também da própria política são os partidos, né? Você tem partes, né? Seu partido já diz é uma parte, então cada parte trata de um, né? Então um trata do aposentado, outro trata do militar, outro trata do professor, ou seja, essas partes então não se juntam, né? Então você não tem uma unidade. E a ideia do método é que você enxergue o espaço como um organismo. O que é um organismo? Um organismo tem vários outros órgãos que formam um corpo que funciona. Então, o Steiner, o Rudolf Steiner, da biodinâmica, que ele criou as escolas Waldorfs, falava do assunto com relação ao organismo agrícola. Ou seja, então eu entendo que uma propriedade tem várias, né, questões que eu preciso conectá-las. O lago com a estrada, com a horta, com os animais, né? Então, quanto mais eu consigo enxergar dessa forma que a gente chama do holismo, né? Dessa forma, desse todo, melhor. Integral. E a nossa mais integral. E a tendência da forma como a gente começou a estudar, né, a humanidade de uns anos para cá, de umas décadas para cá, foi separar, né? Então, a gente está num processo de separar a informação para se especializar, para estudar ela, né? E aí a gente se perdeu do todo. Então, quanto mais a gente se especializa, mais se perde do todo, né? E aí a gente não se dá conta de que todo o processo ele é uma coisa só. E o erro mais claro que a gente observa é a visão econômica. Ou seja, os economistas, há uma projeção para cada empresa e para cada nação, a cada ano aumente a produção, aumente o PIB, aumente aquilo, etc, etc. Só que o território é o mesmo. Ou seja, o planeta é o mesmo.
Ou seja, eu não tenho como fazer uma projeção de crescimento ascendente num planeta que é finito. Eu não tenho como fazer uma escala infinita dentro de um espaço que é finito. Exatamente. E tem aí uma chave muito importante nisso que o João está falando, porque a nossa busca, ou seja, o método que a gente usa, vai levar para uma resposta. Ou seja, o que a gente encontra na vida? Depende do que a gente pergunta, depende do que a gente busca. Como que eu vou encontrar uma vida integral ou um sítio que funciona se eu não busco isso, se eu não pergunto por isso? Se eu posso fazer isso e como eu posso fazer isso? E o que a permacultura é esse método de planejamento. Essencialmente, permacultura é isso. Para fazer isso, para planejar a partir desse método, você precisa de uma série de ferramentas e conceitos. É igual o método científico, ele vai te dizer, tem que ser isso, tem que ser replicável, tem que ser não sei o que, tem que ser... O método vai te pautar coisas e cada método, obviamente, vai chegar num resultado, porque o método em si é a busca, é a forma de buscar. Então, a gente encontra um sítio integral, a gente encontra uma vida integral se a gente buscar isso. E a gente encontra ou não encontra na nossa vida as coisas que a gente busca. Então, pode parecer que as coisas apareceram na nossa vida, aconteceram, mas nada aconteceu na nossa vida a menos que a gente tenha feito alguma busca em algum nível nosso, a gente procurou por aquilo, ou dentro das inúmeras filosofias que a gente tem, a gente sabe que tem alguma responsabilidade por tudo que acontece conosco, e é por isso que se colocar nessa posição passiva de não responsável pelo que acontece na nossa vida, acaba nos impedindo de mudar a nossa própria vida. Então, em outras palavras, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso, nada mesmo. Nenhum acidente, nenhuma coisa boa, nenhuma surpresa, tudo tem um porquê, né? Então, as ações que a gente vai fazendo, como a Tati falou, as intenções, as ações que você vai construindo ao longo da tua vida vão te dando o teu futuro. Então a gente fala muito em construir futuro. Como é que eu construo o futuro? O que eu estou pensando hoje com relação ao que eu estou fazendo? Que conclusão eu estou tirando a partir do momento que eu estou vivendo e aonde eu quero chegar? Então no momento que eu começo a pensar sobre uma determinada coisa, eu começo a criar, num plano sutil, vamos dizer assim, né? um campo de coisas que podem atrair ou afastar aquilo que eu quero, certo? Qual é a dificuldade, por exemplo, de um drogado? Porque ele tem no campo dele essa questão envolvida com isso. Então as pessoas que circulam também estão isso, né? Então toda vez que eu consigo romper com algumas barreiras para ascender a outras coisas, eu tenho que perder outras coisas para assumir outras, né? Tem um exemplo bem clássico. Tem tribos na África que para caçarem macaco, que eles comem macaco, né? Eles pegam troncos de árvores que são macias, como umbu e outras tantas, e cavocam um buraco que caiba a mão do macaco. E lá dentro eles põem algumas castanhas, algumas coisas. E o macaco é muito curioso ver eles fazerem aquilo, eles já fazem de propósito aonde tem os macacos, né? Aí o macaco enfia a mão naquele buraco para ver o que ele botou lá dentro, né? Pega aquelas castanhas que ele colocou lá dentro, ou uma fruta, e aí ele tenta puxar a mão, certo? E aí ele fica preso pela mão. E aí o macaco não consegue soltar o que ele pegou. Se ele soltar o que ele pegou, ele puxa a mão, certo? Mas ele não consegue fazer isso. Depois que ele pegou, ele não quer largar mais aquilo que ele pegou. E a vida da gente às vezes é assim. Eu quero fazer uma mudança na minha vida, mas eu não quero largar aquela outra coisa lá. Então aí tu fica que nem um macaco. Aí tu é presa, né? Ou seja, nós somos prisioneiros de algumas coisas, entende? Então o macaco, por ser prisioneiro daquele desejo de pegar aquela fruta, ele perde a vida, né? Porque ele não conseguiu tirar a mão e ele foi caçado. E às vezes a gente está nisso, eu queria fazer tal coisa, ou ir para o campo, fazer uma mudança, não sei o quê, mas eu não consigo abrir mão, literalmente abrir mão de outras coisas. Então, não tem como você pegar algo sem largar outra coisa, né? Então isso é uma decisão interna, e aí no momento que a gente decide, você parte para outros pontos, né? E isso é uma forma, um método, porque isso tem uma relação direta com as coisas que vão acontecer ao teu redor. É, Vero. E uma forma da gente ver
Se a gente realmente mudou de vida e não mudou só o cenário ao redor, é ver se as situações estão ou não estão se repetindo na nossa vida. Porque se repete com um cenário diferente. A gente, como humanidade, vem repetindo os mesmos erros, muda de cenário, mas na realidade o problema continua essencialmente o mesmo. Então, por exemplo, já viu pessoa que casa sempre com o mesmo marido, mesmo que troque de marido? Ela muda de marido, mas os problemas que vêm são os mesmos. Ou a pessoa muda de emprego, mas aí ela vai lá, tem de novo o mesmo tipo de problema com as pessoas ou com o chefe. Então a gente tem que observar se as coisas estão se repetindo na nossa vida, porque é igual na escola. Se fica se repetindo é porque não passou a lição, porque não aprendeu o que tem que aprender. E o que a permacultura faz? Uma proposta de vida sempre renovada que sustente uma cultura de permanência. Porque a vida sempre se mantém, só que ela muda de forma, né? Então a gente vive os mesmos problemas, só que a forma é diferente. Então na realidade a gente não resolveu os problemas. Quando eu estou falando de criar uma cultura de permanência, eu estou falando de fato de cultivar algo que se sustenta no tempo e eu vou dando respostas para cada coisa. Então a vida é sempre renovada através das formas. Então ao invés de entrar num tédio ou numa mesmice ou numa repetição, eu posso fazer isso que o João falou. Realmente criar novos futuros, criar novas coisas. E para isso a permacultura traz um método que propõe que a gente crie uma cultura de permanência e não uma cultura de colapso, né? A gente está trazendo um pouco de novo esse assunto, porque se perdeu a live de terça-feira e a gente falou essencialmente disso. Como criar culturas de permanência com a permacultura, como criar culturas de colapso. E mesmo quando a gente fala em campo, se a gente não tem a visão ampla de agricultura orgânica, por isso que a gente fala dessa questão, por que é tão ineficiente fazer as coisas de forma isolada, plantar uma plantinha só num vasinho, fazer uma coisa... Então não é que a ação seja pequena, é que a ação é desconectada. Dissociada. Dissociada. Então, quando eu penso, ou seja, quando eu tenho um método, uma busca que tem essa visão ampla, que tem essa visão orgânica e das coisas que permanecem, o que eu vou encontrar? Vou encontrar isso. As coisas que permanecem, as coisas que são orgânicas, as coisas que são integrais, as coisas que são plenas. Mas eu preciso buscar isso através de algum método. E a coisa mais certa que tem é que a vida é dinâmica. Ou seja, que as coisas estão sempre mudando, né? Então tudo é dinâmico, os problemas não são para sempre, nem os acertos também, tudo é dinâmico, está tudo em movimento, né? E a gente tem dito que o planeta não foi criado, ele está sendo criado, o Criador deu um impulso, certo? E formou o que temos agora e temos nós uma oportunidade de ser co-criadores, ou seja, seguir co-criando, criar pequenos Édens nos lugares onde a gente vai. Porque o que a gente assiste são cidades bastante caóticas. Ou seja, nós temos aí um outro fator que é a forma como a gente organizou as nossas vidas, né, leva a fácil colapso. Está tudo num colapso muito pronto. Ou seja, se a gente pensar como aconteceu a greve dos caminhoneiros, você vê que parou praticamente tudo, não tinha alimento nas cidades. Então, as cidades não têm o que se chama hoje, se fala em resiliência. Ou seja, a resiliência... ela é um arquétipo da natureza. A natureza é altamente resiliente. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de um corpo, de um organismo, de um sistema chegar ao máximo do limite do gasto de energia e num pequeno intervalo de descanso ele voltar àquela forma natural. A gente dá o exemplo do estilingue, né, ou do bodoque, né? Você estica a borracha, solta a pedra e a borracha volta ao normal de novo, está pronta para uma nova ação. Isso é resiliência, né? E as cidades não têm resiliência. Por quê? Porque a maneira como a gente se organizou nas cidades não traz essa resiliência. Tanto que qualquer uma alteração, ou a cidade alaga, né, inunda, ou falta água, ou se falta transporte já não tem alimento, ou seja, ela não se autorregula, não consegue se autorregular, né? Com a quantidade de água que escorre dos telhados, nós teríamos que sustentar a própria água da cidade, né? Ou seja, com os próprios dejetos, nós teríamos que produzir gás. Com lixo orgânico, nós teríamos que produzir o próprio adubo para manter os sistemas. As folhas que caem das árvores, das praças, nós podíamos manter a própria praça, enfim. Toda a parte de conexão entre as coisas se perdeu, certo?
E isso que a gente está colocando. E aí eu não tenho como, quando eu fujo das regras ou das leis naturais, eu peco em gerenciamento, eu peco em estratégia, né? E essa desconexão é resultado do que a gente buscou, ou seja, do que a gente usou como método, né? Então, você tem cidades que são planejadas, cidades que não são planejadas. A nossa vida não vai decorrer exatamente como o plano, né, que a gente faz. Só que é a partir do plano que as coisas crescem, que as coisas são erigidas. Então, é igual solo, né? Se eu não cuido da base, se eu não tenho um solo vivo, se eu não estou em contato com a terra, eu não tenho como me expandir. Continua. Termina ali. Não consegui fazer. Então, o planejamento, a gente tem um método para criar um plano, é poder criar uma base por sobre onde as coisas vão ser levantadas na nossa vida. Então, se a gente não cria esse plano horizontal na nossa vida, não tem como ter uma coisa vertical, ou seja, não tem como ter um crescimento para o alto e para baixo, que é o que as plantas fazem, né? As plantas crescem para todo lado a partir de um plano. Ela vem com as raízes para baixo e vai com a parte aérea para cima e ela cresce a partir de um plano. Então, o que a permacultura é? Um método para você criar um plano de vida no campo. Um método para você planejar e daí ter algum chão por cima de onde você vai andar. Então, quando a gente pensa em solo, o solo tem esse sentido também. O solo precisa estar nutrido, o solo precisa estar vivo, ele precisa ser uma base real, vital. A gente diz que o solo é uma bateria de acumulação, ou seja, ele tem que estar carregado de energia produtiva para poder permitir com que essa verticalização aconteça. E na nossa vida é a mesma coisa. E o planejamento de permacultura, ele é assim. Ele dá todo o método, ele dá todo o caminho e a base para a gente criar um plano. E esse plano não é um só. Eu tenho um plano a partir do método de permacultura, uma pessoa que está lá na Bahia tem um outro plano a partir do ambiente dela e do que ela quer fazer na vida dela, e uma pessoa na Amazônia, uma pessoa no Japão, e cada um vai criando o seu plano, e a partir desse plano é que as coisas podem se elevar. Então não pensem que a coisa é assim, eu como quiser, como for, porque Deus também dá, o universo também dá a partir do nosso plano, ou seja, nosso posicionamento, a gente dizer o que quer fazer e como, é o que faz com que a gente possa receber as coisas, seja por graça, seja porque parece que é acaso ou não. Tudo vem de, por isso que eu digo, estava falando no começo, que existe sim um pedido, existiu sim alguma busca para tudo que acontece na nossa vida. Então a permacultura, ela traz isso, um método para a gente criar um plano e a partir desse plano que as coisas acontecem. E conforme as coisas acontecem, a gente arruma o plano, a gente adequa ao plano e é assim que a gente pode chegar num objetivo. E esse é o motivo pelo qual a permacultura funciona tanto. Porque a partir desse plano, a partir desse método que é baseado em princípios, você pode aplicar isso às condições. Isso é imitação da vida, porque a vida faz isso. A vida tem uma energia de criação que passa por tudo que existe, as rochas são vivas por tudo, só que cada coisa se expressa de uma maneira. A expressão de uma rocha é diferente de uma planta, que é diferente de um animal, que é diferente dos seres humanos, que é diferente nas várias faces dos reinos naturais, e a gente faz parte do reino natural. Então, quando eu busco cultura de permanência, eu quero que permaneça a vida através dessa diversidade. E no método de planejamento de permacultura é isso que a gente faz. Então a ideia é que a gente leia, né, a natureza e veja como é que a gente usa essa informação para a nossa vida. Por quê? Porque a natureza, ela tem essa resiliência, a natureza tem esses aspectos de ser dinâmica, vive dentro do ciclo da vida e morte dos seres, certo? E ela vai progredindo, ou seja, se você abandona um terreno, ele acaba a natureza tomando conta daquele. Teve uma vez um processo onde estava a gente num debate, num seminário, né, e tinha um sujeito defendendo toda a coisa dos agrotóxicos, etc., né, de um determinado centro de pesquisa, né? E aí eu joguei um desafio para ele dizendo o seguinte: vamos fazer assim, durante 5 anos
Você pega uma área e bota tudo o que você está falando, do que chamam de tecnologia de ponta, de pesticidas e adubos disso, daquilo outro, etc, etc, etc. Né? E durante 5 anos eu pego uma área e simplesmente não faço nada, deixo a natureza crescer. Depois de 5 anos, qual é que vai estar melhor? Certo? Né? E aí tinha vários agricultores, e pergunte para qualquer agricultor aqui qual é a área que vai estar melhor. A área que vai estar melhor é a área que você deixou a natureza crescer do jeito que ela quer. Por quê? Porque a natureza tem seus segredos e as plantas indicam o que está precisando. E o solo faz com que nasça plantas que faça aquela equilíbrio novamente de um solo que foi mexido. Essa é a verdade. O que você pode fazer? Que é o que a gente trabalha, né? Eu vou potencializar o que a natureza está acendendo, o que a natureza está falando, ou seja, eu vou incrementar isso, né? Então, a partir dela mesmo, porque a natureza fala, ou seja, as plantas que nascem num lugar, como nós estávamos falando agora, elas não nascem ao acaso. Toda planta que nasce num determinado território, seja qual for, no teu jardim ou na mata, ela tem um porquê de estar ali. Né? Eu não posso fazer com que nasça um cactus no meio de um banhado, por exemplo. Né? Entende? Ou seja, plantas de banhado nascem no banhado, plantas de deserto nascem no deserto. Então eu posso primeiro fazer uma análise pegando esses dois extremos, um lugar totalmente alagado e um lugar totalmente seco, e depois eu vou aumentando essa análise para outras coisas, e você vai ver o que nasce na rocha, o que nasce em solo arenoso, o que nasce em solo argiloso, em solo ácido, em solo alcalino, enfim. Então, o que acontece? Tudo está num lugar a partir de uma inteligência, vamos dizer assim. O que cabe a nós? Cabe a nós interpretar essas coisas da melhor forma possível, para que se tire o melhor retorno possível disso, impactando o menos possível. Essa que é a ideia, ou seja, eu preciso trabalhar com a natureza, né? E esse com a natureza é entendendo como ela funciona. Isso, e ela funciona a partir da lógica da vida, então a gente tem que começar de uma visão ampla, né? Não, como está no comentário aqui, nunca a permacultura vai começar pelo projeto arquitetônico, ou começar pela água, ela começa pela própria busca. Ela começa pelo próprio método. Por isso que a gente faz os cursos. Primeira coisa é entendendo como que é o método. Porque se você tiver uma busca orgânica, você não vai se perder no projeto arquitetônico, você não vai se perder na agricultura orgânica. Eu não posso começar de uma parte. Eu tenho que começar de uma visão geral e depois eu vou trazendo para a especialização, depois eu vou trazendo para o detalhe, e do detalhe eu volto para conseguir olhar o geral, o orgânico, para daí poder intervir naquela parte. Então, a permacultura sempre propõe isso. Eu vou com uma lupa lá ver o micro-organismo do solo, eu vou entender que eu preciso ter aquela microvida funcionando, mas aí eu me afasto e vejo toda a propriedade como um todo conectado, porque só eu olhando de longe é que eu posso ver as conexões. E tudo isso que a gente está falando depende de conexões de vida, porque as coisas não existem isoladas. Essa resiliência que o João está colocando, ela depende do quê? Dos elementos ao redor, das outras coisas que estão acontecendo ao redor. Por exemplo, a planta, ela tem uma coisa que chama ponto de murcha permanente. Então, já viu que a planta murcha, aí você põe água, ela volta. Ela murcha, você põe água, ela volta. Só que tem um ponto que a murcha é permanente, ou seja, é onde ultrapassa aquele limite máximo onde ela pode chegar. Então ela chega no máximo, ela vai reduzindo todas as atividades, ela vai ficando murcha para poder não transpirar tanto a pouca água que ela tem. Aí eu vou lá, rego e ela volta. Tem uma hora que ela fala, não volto mais. Por que ela não volta mais? Ponto de murcha permanente, passou do limite. E o que a gente tem feito é chegar, como a gente falou na outra live, nesses hotspots, nesses pontos onde a gente pode não ter mais volta. E isso vem de ficar olhando as coisas separadas. E começa daqui, começa de lá. Não, começa da visão geral, começa do método, da busca. O que eu estou buscando? Eu estou buscando fazer um organismo agrícola. Ou mesmo que eu pense numa casa, eu estou buscando fazer uma casa, mas que ela é integrada no ambiente, que ela tem que ter várias conexões. Eu estou buscando fazer uma lavoura. Bom, uma lavoura é uma integralidade, também tem uma individualidade. E quais as conexões que ela tem ao redor? Então, assim como a gente pode dizer que eu sou um indivíduo, a gente pode falar a sociedade, a comunidade de Bagé, a brasileira, e eu posso falar de seres humanos de uma forma geral. E cada instância dessas tem uma individualidade. Eu sou um indivíduo,
a comunidade de Bagéns tem uma individualidade, ou seja, eles têm uma forma de funcionar. Quando eu somo isso num aspecto mais amplo da nação, também tem um jeitão de funcionar, e assim a gente tem características. Mas eu não posso dizer que uma pequena parte dessas é tudo, e que é dali que começa. Começa justamente de entender essa organicidade, esse todo. E aí quando eu entendo esse todo, é que eu consigo colocar as partes e conectar elas de uma forma positiva uma com a outra. Aí a pessoa perguntou ali se plantando árvores refaz a questão da água, né? Ou melhora a condição da água. Esse é o ponto. O que aconteceu? A gente mudou a vegetação, né, do globo, e nós, então, com isso, alteramos o ciclo hidrológico da água, certo? Mudamos o ciclo da água no planeta, por causa que retiramos uma quantidade muito grande de vegetação. Então, tu tem um solo exposto ao sol, e aí, como a água do planeta é a mesma, o que mudou? Mudou que nós temos um volume maior de água em nuvens agora. Essa que é a mudança. A mudança grande é essa. Na verdade, nós temos uma crise de água, certo? Porque o volume de água agora está nas nuvens. Então, quando chove, às vezes, nos lugares, chove muito, não para de chover, porque tu tem um acúmulo de água num determinado lugar, de nuvens num determinado lugar, né? Então, assim, tu pega regiões, por exemplo, como Mato Grosso, que houve uma devastação enorme, de umas décadas para cá, esse solo todo está muito quente, né? Então, esse solo quente faz uma ascensão de calor, e essa ascensão desse calor, porque o calor sobe, isso é uma lei da termodinâmica, leva essa umidade, certo? E aí tem uma dissipação das nuvens. Essa velocidade chega até 80 km por hora, essa ascensão de calor. E na floresta amazônica, o que você tem? Um ar mais resfriado, então você tem as nuvens mais baixas, por isso que chove com frequência, né? Então, como é que eu reponho isso, né? No caso, com a vegetação, com as árvores novamente, certo? Né? Só que eu preciso preparar o terreno para colocar as árvores, eu não trago água com a árvore, eu primeiro preparo o terreno para poder colocar a árvore depois. Se fosse assim, eu plantava a árvore no deserto e começava a chover no deserto. Se você plantar árvore no deserto ou num clima seco, elas vão morrer, as mudas vão morrer, né? Então, a natureza tem uma estratégia e fez essa estratégia e funcionava dessa maneira. E nós fizemos o quê? Decapamos, nós tiramos a vegetação do planeta, mas não foi 20% ou 30%, tem lugares que sobrou apenas 5 ou 10% de vegetação do que tinha, né? Então, o que acontece? Nós tiramos a resiliência que nós estávamos falando agora. Eu tirei a capacidade do solo fazer essa volta. Obviamente que com o tempo a natureza acaba se recuperando. Quando a gente fala na crise no planeta, é uma crise para nós, na verdade, para a nossa sobrevivência, porque o planeta sobrevive melhor sem nós, né? Pela forma que a gente está vivendo, né? E alguém pergunta... Então, sim. Só para completar, porque esse exemplo é muito bom para conexão. Então, esse termo plantar água foi arrancado da permacultura e colocado num contexto que não faz sentido. Ou seja, a gente planta água plantando água. Não planta água plantando árvore. A árvore só vai poder ciclar a água que existe. Então, a gente planta água plantando a água. Como é que eu planto a água? Eu sistematizo o terreno para que a pouca água que tem se acumule. Ela se acumulando, eu começo a aumentar ela, parecido com aquela brincadeira do escoteiro de começar a juntar água em lugar deserto por condensação, mas a gente vai fazer isso organizando o terreno. E aí, se eu tiver um pouco de umidade, alguma vegetação pode se instalar, e aí esse começa um ciclo de fertilidade, de propagação positiva, e aí eu posso restabelecer ciclos da água, mas plantando a própria água. Plantar água é plantar água mesmo. Então, imagina o seguinte, que você quer ter um tomateiro, você quer plantar tomate. Você parte de plantar qualquer coisa? Não. Você vai plantar um tomate com uma semente de tomate. Você vai precisar de uma semente de tomate para plantar tomate. Plantar água, eu preciso de uma gota de água para plantar água. Como é que eu retenho essa gota d'água? Como é que eu faço essa gota aumentar? O que a vegetação faz? O que uma floresta faz? Ela maneja a água. Essa história toda das chuvas na Amazônia é a própria floresta que está manejando aquela água, mas precisa ter água. Tanto que não é assim nas zonas desérticas, como o João falou. Você pegar uma zona desértica, foi lá e plantar botar uma semente ali na areia, não vai acontecer absolutamente nada. Primeiro eu preciso plantar a água,
a planta precisa poder beber dessa água e aí começa um ciclo de fertilidade, de prosperidade. Por isso que existem tantas teorias que dizem que a vida na realidade é a água, porque a gente sabe que tantos processos a gente precisa antes de mais nada de água, nosso corpo é 70%, 75% água, as plantas também, só que eu preciso ter a água. Assim como eu tenho a semente do tomate ou de qualquer verdura, eu preciso ter aquela semente da coisa para poder fazer ela aumentar e crescer. E alguém estava perguntando se a gente usa eucalipto em agrofloresta. A gente não usa, certo? Por causa que aí eu tenho uma planta que ela tem um problema porque as folhas dessa planta, ela é um inibidor de crescimento e ela inibe bactérias de se desenvolverem. Tanto que tu compra no mercado um produto chamado eucaliptol, por exemplo, um produto extraído da folha do eucalipto como um bactericida para limpar a casa. Então a folha do eucalipto tem esse problema, certo? A madeira dele não, mas a folha sim. Não sei se você sabe, quando tu pega um chá, está escrito às vezes, usa a folha, ou usa o caule, ou usa a raiz, certo? Porque são coisas diferentes. Então a folha de eucalipto, assim como a folha verde do pinus, a folha verde do pinus também tem esse antagonismo, vamos dizer assim, né? E a folha de eucalipto também. Tem N doutorados, vários estudos sobre isso. Por isso que a gente não trabalha com eucalipto. E tem uma pesquisa séria, por exemplo, aqui no Uruguai, no INEA, que seria a Embrapa deles, né, o Instituto de Investigação Agronômica do Uruguai, que por 7 anos começou a ver, depois de 7 anos, há uma inibição de crescimento entre linhas de eucalipto, tanto com abóbora, com milho, com feijão, com pastos, com tudo. Por quê? Porque a folha começa a inibir o processo da vida do solo, certo? Das bactérias, e aí começa a diminuir, reduzir a capacidade de decomposição da matéria orgânica, e com isso o solo vai empobrecendo. Tem vários materiais sobre isso. Se vocês forem para a Ásia... Eu fiz até um Ásia... vídeo outro dia, a Tati me filmou num lugar onde estava uma área com eucalipto, mostrando isso, a Tati vai postar, né? Então, a gente tem que pensar isso, por isso que a gente não entende. Sabemos que foi feita uma propaganda em cima disso, etc, etc, mas, na verdade, não se deve fazer, né? Se vocês forem para a Ásia, lugares que tem as centros de origem de frutas que a gente come aqui, não só as frutas de caroço, mas como banana, por exemplo, e dizer para a pessoa plantar um eucalipto ali no meio é capaz dela te deportar, porque o eucalipto ele é nativo da Austrália, né, que é uma ilha, e da Austrália é que ele saiu para a Ásia, então ele tem muito mais tempo na Ásia do que ele tem aqui na América, e foi se espalhando para o mundo por causa da indústria da celulose, por causa de uma série de produtos que se faz a partir da massa que se produz do eucalipto. Então o eucalipto é triturado, se produz toda uma massa, e dali você produz papel, viscose, um monte de produtos saem daí. Então existe esse mercado, daí isso começou a se colocar o eucalipto para reflorestamento, porque ele cresce rápido, e começou aí esse turbilhão. Mas nos lugares onde o eucalipto foi introduzido há mais tempo, ninguém vai querer botar eucalipto. Aqui é assim, as pessoas que plantaram eucalipto não podem ver eucalipto pela frente, porque para você destorroar um eucalipto depois que ele está 7 anos na terra, mesmo que seja esse eucalipto para papel, é um custo tão alto, tão absurdo, que as pessoas simplesmente abandonam o campo e deixam o campo lá. Então, de novo, a história das conexões, entender para que serve um eucalipto. Ele é bom para a gente fazer essa celulose, é bom para fazer essa pasta, é bom para um monte de coisas, mas não tem menor sentido colocar no meio da lavoura por causa dos efeitos que a gente chama alelopáticos, ou seja, das interações químicas que existem entre substâncias que tem no eucalipto e que tem nas outras plantas. Então, assim, não somos contra o eucalipto, não é isso? Plantar eucalipto é bom para tirar madeira, para fazer postes, etc, etc. Só que uma coisa é uma coisa, como a gente estuda em permacultura, eu vou analisar o elemento. Ou seja, eu vou plantar eucalipto para madeira, certo? Numa determinada área, a gente escolhe a área mais pobre, de mais difícil acesso, que a gente chama em zona 4, então eu vou colocar eucalipto aí com o intuito de tirar madeira dele. Mas eu não vou colocar eucalipto, por exemplo, pelo meio do pomar. Certo? Até porque o eucalipto... tudo que a gente já estudou até agora e que está acompanhando, inclusive de pessoas que fizeram isso, que começou a dar problema, sempre traz esse problema de começar a inibir o crescimento. E se eu tenho uma planta, certo? Que ela tem uma toxicidade para a microvida do solo, não vale a pena, certo? Entende, né? E justamente uma árvore que é de deserto, ou seja, que ela é eficiente para
puxar a água do solo. Por que eu não ponho numa área ruim, onde eu não vou poder irrigar e tudo mais, em vez de pôr numa área de fertilidade, que eu vou cultivar a fertilidade do solo com a própria agricultura orgânica? Então, fazendo a própria agricultura orgânica, isso é um dado também conhecido dentro da agricultura orgânica, que os níveis de matéria orgânica vão aumentando ao longo dos anos, que é o oposto do que acontece quando eu uso veneno. Se eu uso adubo químico e a vida do solo vai decaindo ao longo do ano, com a agricultura orgânica vai aumentando a matéria orgânica. Então, para que, de novo, fazer uma conexão negativa, ou seja, ele é um bom elemento, ele é uma boa árvore para muitas coisas, mas não tem por que conectar ele com um sistema que ele vai passar a inibir ao longo do tempo. Depois de um tempo, ele vai começar a inibir. Outras árvores que o pessoal falou aí não tem esse problema, como angico, acácia, enfim, outras plantas. O pinus tem, você pode, por exemplo, usar aquela agulha do pinus depois que ela tá seca, mas enquanto ela tá verde, ela é muito ácida, ela tem vários compostos. Já viu que a gente tem esse desinfetante de pinho, desinfetante de eucalipto, justamente por isso, porque eles têm substâncias bactericidas. É por isso que está no produto de limpeza. Então, quando a gente precisa eliminar a bactéria, a gente pode usar isso. O eucalipto é usado, o óleo de eucalipto, até para limpar a energia mental dos lugares. Então, lugar que tem aula, que as pessoas ficaram pensando demais, ou lugar que teve muita briga, é bom borrifar eucalipto. Até nesse nível, o eucalipto age. Sim. Então, cada coisa no seu lugar, vamos dizer assim. E o que a permacultura tem é um método para colocar as coisas, cada uma, no seu lugar, no melhor lugar. Então, a gente diz que a coisa certa no lugar errado não é a coisa certa. A coisa certa é a coisa certa quando está no lugar certo. Então, aquela história, manteiga no pão é bom, manteiga na camiseta é ruim. Então, a manteiga que é ruim, não é a manteiga que é ruim. É manteiga na camiseta que é ruim, porque quando está no pão é excelente. Então, o que acontece? A ideia é que a gente entenda e estude cada planta para colocar ela no ponto certo, no lugar certo, como a Tati está colocando, né? E já tem estudo suficiente para a gente saber que é problemática trabalhar com essa planta no meio de produção de alimento, certo? Nenhum agricultor faz plantio em beira de bosque de eucalipto, por exemplo. Eu nunca vi, né? E nem vão ver, né? Porque ninguém é louco fazer isso. Por quê? Porque no entorno de uma plantação de eucalipto o solo está bastante degradado, bastante pobre, certo? Tanto que você vê que no meio dos eucaliptos não nasce nada no meio, né? Porque por causa que ele tem essa capacidade. Então, quem duvidar disso e quiser fazer um teste, até quem dá aula para criança, ou quem dá aula para agricultores, ou queira fazer um teste em casa, você pega a folha de eucalipto, tritura ela, certo? Faça um pó, uma coisa assim, e mistura no substrato, a gente fez aqui. Pega o substrato das bandejas, faz uma bandeja sem nada, só com substrato, outra bandeja tu bota 10%, na outra tu bota 20%, na outra tu bota 30% de folha de eucalipto e semeia a mesma coisa, faz um teste, que nem se faz teste em laboratório, né? E aí vocês vão ver que no momento que começarem a crescer as plantas, aquela que tiver no meio da folha de eucalipto, ela não cresce. Eu fiz já aqui mais de uma vez isso, um tempo atrás fiz com beterraba, 3 meses depois a beterraba não tinha nem 3 centímetros de altura, então, ou seja, é mais que provado isso. Claro, se não quiser a pessoa achar que não, pode até achar, mas uma coisa é opinião, outra coisa é fato, né? E o fato é que ele é um complicador realmente de brotação de plantas. Fora isso, o que estão usando por aí é eucalipto clonado, só existe eucalipto clonado. Se você tiver um problema em um eucalipto, você vai ter em todos, ou seja, você tem uma baixíssima resiliência, essa palavra que a gente está falando, nessas florestas de eucalipto, o que tem sido uma vantagem para as florestas nativas quando se fala de reflorestamento, porque reflorestaram com eucalipto, mas graças a Deus tem hora que o eucalipto fica todo doente e morre todo, e aí a floresta pode avançar. Então, se eu tiver uma porção de floresta nativa muito maior, ela até consegue avançar para cima do eucalipto. Agora as pessoas estão em lugares assim que não tem nada e aí estão colocando ali porque sim, então não tem porquê, né? E é isso que o João está falando, escolher cada planta para poder fazer o melhor uso de cada uma delas. E como é que a gente faz isso? Conhecendo cada planta, né? Conhecendo o histórico daquela planta.
E aí você pode fazer conexões positivas entre elas. Isso é uma coisa que se faz, por exemplo, na história das plantas companheiras, né? Que planta que se dá bem com tal planta? Que planta que ao invés de inibir a outra, vai potencializar a outra, porque elas têm toda uma relação pelas raízes de substâncias, elas têm relações aéreas de gases que elas liberam pelas folhas e se comunicam. Então tem todo um mundo para a gente descobrir, de novo voltando na história do método, um mundo que a gente tem que buscar. Método, vão lá ver no dicionário, a etimologia de método é busca, é buscar. Então eu tenho que buscar a verdade das coisas, eu tenho que buscar a natureza real das coisas e a minha própria para poder fazer as coisas de uma maneira mais assertiva. E o que acontece com a permacultura é que ela tem mostrado essa eficiência, ela tem mostrado tudo isso porque ela se inspira realmente na natureza. Ela olha para a natureza e procura trazer os processos que funcionam e que a gente já conhece para as nossas paisagens cultivadas. Pessoal, tanto a cinza como a serragem você pode usar, certo? Porque aí você já volatizou a parte que é a alelopática, vamos dizer assim, da planta que estaria na folha, certo? Né? Então, esses óleos são muito voláteis. Isso. Então, qual que é o problema? Você põe o eucalipto, a folha, a hora que ela cai, ela tem todas aquelas substâncias. Se você botar no composto, deixar volatilizar, secar, óbvio que tudo isso reduz, né? Quem trabalha com óleo essencial sabe disso, que eles são muito voláteis. Você abre e ele vai pro ar imediatamente. Mas, quando ele cai direto no solo, óbvio que você vai ter aquele efeito e só depois que ele tem um efeito é que ele vai se dissipar. É isso. E a permacultura, então, essa ferramenta serve para qualquer espaço, ou seja, eu posso trabalhar como a gente já fez, projetos em milhares de hectares, como projeto numa pequena horta ou num quintal de uma casa. Por quê? Porque eu estudo princípios, a gente ensina os princípios, eu preciso entender princípios, né? Agora, ontem eu fui visitar alguns agricultores aqui perto, né? E estava rodando com uma pessoa na estrada e mostrando todas as casas, né, que a gente estava passando, né, numa região com vários pequenos agricultores, todas elas estavam voltadas para a estrada, né? E eu comentei isso ontem na live, né? Ou seja, o que acontece? As casas todas ficam voltadas para a estrada porque nós temos um padrão, né, mental de fazer isso. Né? Mas não tem a menor lógica, porque aí eu inverto o projeto da casa. Se eu tenho uma casa desenhada e todos os projetos da casa têm a Rosa dos Ventos apontando o norte, etc., por que eu viro a casa para a estrada? Você vê que é um padrão mental e todo mundo faz, né? E parece estranho quando você não faz, mas na verdade é um absurdo você virar a tua casa para a estrada. A casa tem que estar virada para o norte, eu tenho que organizar os espaços, eu tenho que pegar e fechar o sul, eu tenho que direcionar onde é que eu vou botar o banheiro, os quartos, enfim. Isso tudo é um planejamento, né? Então, assim, esse lugar que eu estava circulando, nós estamos na Pampa, que venta muito. Nessa região que eu estava na fronteira com o Uruguai, né, bem na fronteira, lugares altos onde o vento é violento, arranca árvores, arranca telhado, não tinha nenhum quebra-vento. Por quê? Porque falta planejamento. Então, eu defino da onde está vindo o vento e eu começo a montar um planejamento. Aí alguém há pouco falando da acácia. O que acontece? Se eu for fazer um quebra-vento, eu tenho que pensar, né, que tipo de árvore eu vou colocar. Aí volta a análise. Então, se eu for fazer uma agrofloresta, eu vou pensar, mas se essa planta tem alelopatia, eu não coloco ela. Agora, uma acácia, o que ela é? Ela é uma leguminosa, então é positivo. Uma acácia perto da casa é bom? Não, porque ela cai. A acácia tem facilidade para cair. Então, o problema não é a árvore, é o que a Tati falou, é a manteiga no pão. Não é a manteiga na camisa. Então, a árvore serve para quê? Para madeira? Ok, então eu vou trabalhar com madeira. A acácia é bom para quê? Excelente madeira também e ela fixa nitrogênio. Ela é boa, então, fazer um sistema agroflorestal? Excelente. É boa de botar perto da casa? Péssimo. Né? Então a acácia que é ruim, não. Ou seja, eu tenho que entender o que eu estou fazendo para decidir o que eu estou fazendo, certo? Então por isso que a gente analisa cada coisa que vai fazer, né? E aí saímos do campo da opinião, que é uma coisa comum hoje pela internet, e entramos no campo do estudo real sobre a coisa. Ou seja, uma coisa é um fato, outra coisa é uma opinião, né? Então a gente está muito no campo do achismo, as pessoas entram no achismo e a gente já viu o site cheio de achismos, ou seja, tu vai lá clicar e a pessoa está ensinando, sei lá, uma cauda bordaleza para fazer uma coisa e chamando de outra.
De tudo eu já vi, né? Na área de sementes, na área de tudo, tem todo tipo de barbaridade, porque todo mundo hoje pode montar um site, todo mundo faz, etc. O caso é que quando eu vou tomar uma decisão, que é o chamado que a gente tem feito nos cursos, que as pessoas realmente peguem a informação de fonte fidedigna, séria. Por quê? Porque às vezes um erro é um erro para a vida. Uma casa virada errado para um lado errado é um erro para o resto da vida. O que ele vai fazer? Vai virar a casa depois, né? E hoje, ou plantar uma árvore e depois tem que estar arrancando. Infelizmente, hoje o que tem é que parece que a internet tem muita informação, mas se a gente não busca certo, se a gente não busca mesmo, a gente não encontra informação, porque infelizmente existe na internet o jornalismo de pior qualidade, que é alguém que mal entendeu alguma informação, repete ela, outra pessoa copia e cola aquilo. O que a gente já encontrou de coisa absurda na internet, vocês não fazem ideia. Gente até que copia a nossa informação e copia errado. Tem lugar falando aí que a argila é a partícula, coisas que a gente ensina, que quem está trabalhando com agroecologia sabe, e aí propagam aquilo de uma maneira toda equivocada. Então, essa busca também tem que ser atenta quando a gente fala de informação, né? Busca verificar, busca ver qual é a fonte daquilo, da onde vem. Então, por exemplo, se a gente for voltar no exemplo do eucalipto, da onde vem essa árvore, né? Ela é uma árvore de deserto, por que que ela vai bem no deserto? Por que que lá na Austrália elas são mais baixas e aqui elas são mais altas? O que que está acontecendo? Essa observação é muito importante, e o que a permacultura propõe também é que a gente observe a partir de um ponto de abundância e não do ponto de escassez. Porque senão, quando eu estou no ponto da escassez, o que que é a minha cabeça? Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Então você acha que sempre precisa ter. E quando a gente parte do ponto da abundância, a gente fala, eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho. O que que eu não preciso, não preciso, não preciso. Então eu não preciso do eucalipto em agrofloresta ou em lavoura. Eu não preciso do adubo químico. E não é uma questão de tem um lugar para essas coisas, pode ter um lugar. A questão é necessário ou não é necessário? Então hoje na nossa vida a gente está precisando muito mais falar o que que eu não preciso. Eu não preciso desse excesso de alimento, eu não preciso desse excesso de consumo, eu não preciso de tal planta no sistema, eu não preciso de tal ideia sobre, eu não preciso de tal pessoa na minha vida botando tudo para baixo. O que que eu tenho que ver então? Também o que eu não preciso. O João, numa discussão com uma empresa dessas grandes, chegou no ponto com eles, a questão é que a gente não precisa do seu adubo químico, nós não precisamos disso, a gente mesmo cria fertilidade a partir do que tem no sítio, toda essa ideia de organismo agrícola, a gente tem como fazer biofertilizantes a partir do esterco dos animais que a gente tem, ou seja, eu não preciso, né? Então, porque as pessoas estão sempre tentando vender ideias, e a gente, a partir de uma postura de abundância, a gente fala, eu já tenho tudo isso. Será que eu preciso disso que está vindo? Eu preciso disso que está sendo vendido? Eu preciso desse produto, dessa árvore? Né? Porque a gente vive há muito tempo num mundo onde se vendem coisas, né? Existe a propaganda, isso tudo aumentou muito depois da Segunda Guerra Mundial, e a gente hoje tudo vive nesse mundo onde tem uma grande oferta de coisas e uma ideia de que nos faltam as coisas. Quando a gente pensa que eu já tenho a vida, agradece por... Eu todo dia eu sinto isso, eu acordo e falo, obrigada, mais um dia que eu tô viva, acordei aqui, tô de novo aqui na minha cama, acordei, muito obrigada. Então quando a gente começa a agradecer por tudo que tem, a gente vê quanta coisa a gente não precisa. Quando a gente fala de saúde, é exatamente isso, o corpo é capaz de restabelecer a própria saúde quando a gente tira o que não precisa. Comida em excesso, toxina, coisa que vai causar alergias no seu corpo. Então, você só tirando o que não precisa, o corpo se arruma e se organiza. E quando a gente vai pensar no sítio assim, não precisa disso, não precisa daquilo, e aí eu parto da postura da abundância, eu resolvo muito mais do que quando eu olho da perspectiva da carência. É isso aí, pessoal. Então, a ideia é que a gente busque informação fidedigna sobre as coisas, porque existe hoje todo mundo virou jornalista, existe o mundo da informação. Eu cada vez que resolvo olhar alguma coisa na internet, às vezes assusta o que o pessoal posta nos sites de tudo. Outro dia eu vi gente falando fazer composto de cocô de cachorro para botar na horta, ou seja, umas coisas absurdas que as pessoas correm o risco de se contaminar com coisas sérias, né? Então tem tudo que é tipo de coisa. Sobre saneamento também já vi as pessoas inventarem tudo que é tipo de coisa, então tem que ter cuidado, né? Porque um posta, o outro posta, aquilo vira uma verdade.
né? Então a gente tem que ter cuidado. E biomassa, por exemplo, produzir biomassa, né? O mais fácil para produzir biomassa é a partir de semente, a partir de plantas, trabalhando com adubação verde. Esse é o mais fácil que tem, né? E não é uma opinião, é um fato, porque imagina que eu vou podar uma árvore, eu tenho que triturar um triturador, eu vou gastar um monte de energia para fazer isso. Quando eu pego, preparo uma terra, semeio algumas sementes e faço uma quantidade de biomassa de 20, 30, 40, 50, 60 toneladas por hectare, e eu, para fazer isso, podando com motosserra, fazendo, picando com triturador, imagine você fazer 40 toneladas de matéria orgânica a partir de poda de uma árvore, triturando com triturador, quanto tu vai gastar de gasolina para isso? Né? Então assim, e aí todo mundo replica isso como se fosse a única forma de fazer, é triturar pau e não sei o que, não sei quando. Isso é para uma escala muito pequena e tem outras formas de fazer. E essas outras formas de fazer são mais baratas, mais rápidas, mais práticas, né? E mais ricas também. Isso eu não estou dizendo que não se pode árvores, a gente pode aqui também, mas eu não gasto energia em estar triturando um monte de coisa quando eu posso usar, por exemplo, o capim cameron ou qualquer outra planta para adubação verde, etc, etc. Então assim, não entrar na onda, tem muita coisa da onda, o pessoal entra numa onda e sai naquela onda e sai reproduzindo aquilo e às vezes não estuda com profundidade, né? Como a gente tem dito. Eu pego a lei da termodinâmica, se eu for olhar as leis da termodinâmica com profundidade, eu vou ver que tem coisas que não têm sentido, né? Então eu tento entender, como a gente tem falado, os princípios. Eu procuro entender os princípios. E nós, quando damos os cursos, fazemos com que as pessoas entendam os princípios. Por quê? Porque eu preciso aprender a pensar, senão eu só reproduzo. E a ideia é que as pessoas não reproduzam apenas, né? Que as pessoas aprendam a pensar para poder criar sobre aquelas questões. Senão a gente vai ser só um cola-copia de alguém que disse alguma coisa, certo? E virou isso uma febre, isso. Né? As pessoas reproduzem. Às vezes a foto de um sujeito com a frase de outro, com o nome de outro embaixo, o cara reproduz aquilo. Né? Ou seja, não foi aquela pessoa que disse, aquela foto não é do fulano que está ali, e a pessoa sai reproduzindo aquilo. O Papa disse, não sei o que, mas você sabe que o Papa falou isso? Ou seja, isso está bem comum. Então, assim, eu acho que a gente desacelera, né? E voltamos ao tempo que a gente lia, certo? Procura num livro e confirma num livro se aquilo é fato. Por isso que nas lives e nos cursos a gente mostra tanto livro. Por quê? Porque nós buscamos a referências, informação, porque tem muita gente hoje sérias, que escreve livro copiando outros livros. Também que livro. E não, né? cita referência, né? Então, tinha uma coisa, tem ainda muito estrita assim dentro da ciência de você ter que citar as fontes, que eles erram pelo outro lado, você só pode citar fontes e você nunca pode falar das suas descobertas. Mas o lado bom disso é que a gente pode puxar o fio da informação e dizer, bom, nesse contexto aquela pessoa afirmou isso por causa daquilo. E a gente não corre o risco de fazer esses anacronismos, né? Pegar um termo lá de trás, encaixar no nosso tempo, fazer uma deslocação de coisas que dentro de um contexto não cabe. Por isso a história de um texto sem contexto é um mero pretexto. Então, quando a gente busca a fonte da informação, a gente pode realmente aprender, né? Porque senão a gente fica, eu agradeço aí alguém que colocou essa frase, uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade, que é de um general do Hitler, sim, porque toda essa coisa surgiu no nazismo. Infelizmente, toda essa propaganda que a gente vive hoje surgiu lá, foi inventada lá, e se fazia isso, se repetia 10.000 vezes, que se uma pessoa tivesse um filho, por exemplo, com um judeu, aquilo ia ser horrível, e repetiam coisas absurdas tantas vezes até que aquilo se tornava uma verdade para as pessoas. E hoje isso se desenvolveu muito, né? E o que você acaba encontrando na internet é repetição da informação errada, repetição. E aí, quando você olha e vê um conhecimento errado, graças a Deus se desmascara tudo isso e fala, meu Deus do céu, quem é que está falando alguma coisa que tem fundamento? Aí você começa a buscar. Parece que isso faz sentido. Por isso que é tão importante a gente estimular que se pratique. Então hoje as pessoas acham normal que uma pessoa que vive em apartamento a vida inteira, que nunca plantou nada, possa ensinar como plantar porque ela leu como é que outra pessoa planta, porque ela foi lá ver como é que outra pessoa planta. A gente tem que fazer, a gente tem que viver a nossa vida na escala que é possível, da forma que é possível, mas a partir de pegar uma informação, fazer um pouco, buscar a fonte, a gente tá num método, voltando lá para o começo da nossa conversa, numa busca
que pode nos levar para uma verdade, porque senão a gente vai sempre continuar com esse monte de coisas na frente, com esse monte de ilusões, cheio dos não precisos, nunca tirando para lá, isso não precisa, para poder descortinar algo mais verdadeiro e mais genuíno. A gente precisa disso para nossas vidas e para viver no campo, gente. É isso aí. Respondendo ao amigo que perguntou, que a Tati falou do eucalipto, por que cresce mais rápido aqui que na Austrália? Porque na Austrália chove menos, é um deserto, então aqui chove mais e ele cresce mais, certo? Essa que é a questão. Aqui... Então volta àquilo que a gente estava falando. Eu tenho uma determinada coisa, certo? Uma planta, um animal, ou seja o que for. E aí isso aqui é bom como, aonde e por quê. É por isso que a gente fala em análise do elemento, ou seja, eu pego uma árvore e eu penso nela. Essa árvore é boa para quê, aonde e como, certo? E aí eu vou inserir ela no espaço em função dessas coisas, né? Ela é boa para podar ou não, né? A gente também poda, também tritura. O foco só que é o seguinte, eu não procuro fazer biomassa a partir da poda, eu procuro mais fazer biomassa a partir das sementes com as plantas. Por quê? Porque eu gasto menos energia para fazer isso. E permacultura é gerenciamento de energia, né? Ou seja, qualquer um triturador custa o valor de um trator, um triturador grande, certo? E eu vou gastar um monte de combustível para estar triturando madeira quando eu posso deixar no chão e ela vai apodrecendo com o tempo e eu posso acelerar isso, né? Com biofertilizante ou com outras coisas, esse processo, né? Mas isso não quer dizer que a gente não pode, que a gente não triture. Sim, fizemos. O que eu estou colocando é que eu não coloco todo o nosso esforço aí. Por quê? Porque vai gasto muito grande de energia nesse processo e eu posso gerar biomassa de outra forma. Aí entra, a partir disso que a gente está falando, princípios. Ou seja, eu tenho um princípio que é como é que eu economizo energia para fazer as coisas, né? Essa é um pouco a ideia, certo? Isso. Né? E lembrar das proporções, tudo tem limites e proporções no universo. Deve ter lá no canal do Telegram o primeiro arquivo, não sei se é o primeiro, tem um arquivo lá do ano passado, onde a gente elencou 5 princípios da permacultura para enfrentar o caos e criar futuros, onde a gente fala de escala e proporção. Então, às vezes a gente acha que porque uma coisa é boa, a gente tem que focar naquilo e fazer só aquilo. Tem gente que adoeceu de tomar água. Ai, tomar água é bom, vou tomar toda a água do mundo agora. Aqui a gente sempre conta, é comum as pessoas morrerem no hospital, porque elas aumentam a velocidade do soro. Elas falam, isso aqui é muito devagarinho, vão lá e aumentam. É uma coisa terrível e acontece aqui direto. Tem uma outra que ficou doente de comer cenoura. Cenoura é bom, leu lá, o nutricionista falou, a pessoa vai lá e come toda. Então a questão de escala, de proporção, de ter um pouco mais de equilíbrio e de harmonia nas nossas ações. O planeta ele é diverso, ele inclui todas as espécies, mas cada uma está no seu lugar, cumprindo a sua função. E é isso que a gente procura fazer com a permacultura. Nós, como indivíduos, também temos que achar o nosso lugar no mundo, poder colocar nossos talentos a serviço. Isso é estar no nosso lugar fazendo o que a gente tem que fazer. Então, é isso que nós temos que buscar. De novo o método, buscar essa harmonia, buscar esse lugar certo para cada coisa, buscar um método, buscar uma proporção, buscar uma escala que funcione. E aí a gente consegue dar respostas melhores e criar esses futuros. É isso, pessoal. Saímos do campo da opinião, entramos no campo dos fatos, né? E aí a gente vive melhor e dá menos cabeçada, né? Então, um bom dia para vocês, bom trabalho. A gente também tem bastante coisa para fazer por aqui. Abriu um dia lindo, choveu ontem, e agora é hora de plantar, tá bem? Um bom dia para vocês e até a próxima, que é na terça que vem, às 7 da manhã, vamos estar aqui de novo com vocês, no nosso chimarrão. Um grande abraço.